Boa noite, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo e que nós possamos, nessa noite, honrar, glorificar e exaltar o nosso Deus, que tem feito tantas coisas boas para a nossa vida, que tem enchido a nossa casa de bênçãos. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis para nós, que nós passamos por situações complicadas, situações que muitas vezes nós não queríamos passar. Ainda assim, os filhos de Deus conseguem observar as bênçãos do Senhor, a graça de Deus sobre a nossa vida diariamente. E é por isso que nós prestamos o nosso culto, o nosso louvor. É por isso que nós dedicamos a nossa vida para a glória, para o louvor do nosso santo e eterno Deus. Eu gostaria de começar fazendo a leitura da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 26 ao verso de número 29. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 26 ao 29. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que Deus esteja nos abençoando com a leitura da sua palavra. Nós vemos aqui que Deus ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes, Deus escolhe as coisas humildes desse mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada a que são, para que no fim todo aquele que vá se gloriar, glorie-se unicamente no Senhor. É o Senhor quem rege, conduz e dirige as nossas vidas para fazermos a sua vontade e para vivermos de acordo com o seu querer dia a dia na nossa vida. Neste momento, irmãos, vamos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor que venha a iluminar-nos com a mensagem, com a leitura da palavra, com a mensagem que será exposta, e que Ele venha a perdoar também os nossos pecados, preparando-nos para receber a palavra de Deus que será exposta. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome porque Tu és um Deus grande, um Deus santo, um Deus que cuida de nós, protege os Teus filhos e os guarda conforme o Teu santo e bendito querer. Sabemos, Senhor, que estamos nas Tuas mãos e que somos agraciados dia após dia, e as Tuas bênçãos são visíveis aos Teus filhos, e que nós possamos a cada dia nos alegrarmos por termos uma vida diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu também perdoes os nossos pecados. Faça com que nós vivamos de uma maneira santa diante de Ti, e que os nossos desejos, as nossas fraquezas, não nos impeçam de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Esta, Senhor, é a nossa oração. No nome santo do Teu Filho amado Jesus é quem oramos. Amém. Amém. Que Deus esteja nos abençoando. Irmãos, eu gostaria de fazer a leitura no livro do Êxodo, no segundo livro de Moisés, Êxodo, no capítulo 3. Êxodo,
capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que Deus esteja nos abençoando com a leitura da sua palavra. Meus irmãos, gostaria de pedir para que os irmãos agora pausassem esse vídeo, né? Agora a nossa fala. Se você estiver assistindo depois, pause agora, acaba de ler todo o texto do capítulo 3 e o capítulo 4, leia esse texto para que possamos aprender ainda mais a respeito da palavra de Deus, né? É importante nós termos uma visão completa de toda a história. E eu falarei aqui o seguinte: quantas vezes nós fomos chamados para algum trabalho da igreja, fomos chamados para realizarmos um trabalho, seja ele na igreja ou para o reino de Deus, e nós dissemos: eu não posso, eu não vou, eu não quero. Meus irmãos, essas palavras, por mais que a gente diga: eu nunca me indispus ao chamado de Deus, nós falamos isto. Nós criticamos Jonas quando, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Nós criticamos muitos outros que deixaram de fazer a vontade de Deus para seguirem outros caminhos, independente de seus propósitos ou de suas razões. E nós nos igualamos a eles da mesma forma. Nós deixamos muitas vezes de fazer a vontade de Deus simplesmente porque nós não queremos. Quantas vezes veio a palavra do Senhor para você e você se indispôs de fazer a vontade de Deus? É claro que para você pode dizer: mas eu tinha os meus motivos, eu tenho as minhas razões. É interessante que todos nós, quando queremos nos ausentar, quando queremos deixar de fazer a vontade de Deus, nós sempre encontramos motivos, nós sempre encontramos razões, nós sempre nos justificamos para que nós não façamos a vontade de Deus, para que nós continuemos na nossa vida confortáveis, seguros, tranquilos, do jeito que estamos. Às vezes, o banco da igreja, o sofá da nossa casa, a tranquilidade que eu tenho no meu lar, para mim já me basta. E por isso, eu não quero me colocar diante dos irmãos, eu não quero trabalhar com os irmãos, eu não quero fazer aquela atividade ou outra, porque
já bastam os problemas que eu tenho no meu dia a dia, no meu trabalho, com os meus funcionários, com o meu patrão, com os meus amigos, com a minha família. Vou ter mais problemas ainda com o pessoal da igreja? Vou me indispor contra eles, com eles, em alguma situação ou outra? É muito difícil. Eu prefiro ficar na minha, sem incomodar ninguém e também sem ser incomodado. Não sei se essas palavras é uma realidade na sua vida, mas se for, você não é o único. Todos nós passamos. Todos nós vemos e muitas vezes encontramos-nos indispostos para fazer. Para fazer a vontade de Deus. E um grande exemplo disso é Moisés. Moisés tinha casado com a sua esposa, tinha ali o seu rebanho, tinha ali uma vida tranquila juntamente com o seu sogro. E o que nós encontramos é que, de repente, aparece uma sarça para Moisés e aquela sarça queimava, ardia em fogo, mas ela não se consumia. Moisés, ele ficou olhando aquilo, viu aquela grande maravilha e disse: vou me aproximar mais para ver o que de fato é aquilo. E aconteceu que aquela sarça que ardia era o anjo do Senhor, era o próprio Deus ali, manifestando a sua glória e querendo para chamar Moisés para realizar uma grande obra. Moisés ouve o que Deus lhe tem a dizer, mas qual é ou quais são as atitudes de Moisés? Em todas as vezes que Deus chama, Moisés coloca uma desculpa para não ir, para não fazer, para não cumprir a vontade de Deus. Moisés se coloca em determinadas situações, sejam elas até muitas vezes reais, verdadeiras. E muitas vezes Moisés aponta as suas próprias limitações para não fazer a vontade de Deus, limitações essas reais e verdadeiras, em muitos casos. Mas isto não deve ser empecilho para nós, ou as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas falhas, não devem ser problemas para nós, para fazermos a vontade de Deus. Devemos estar prontos para atendermos ao chamado do Senhor, e sensíveis ao chamado do Senhor. Muitas vezes esperamos que o chamado de Deus venha em uma sarça ardente, em uma voz que a gente desconhecida, com um brilho, uma luz. Mas muitas vezes pode ser o seu vizinho falando que precisa de ajuda, falando que queria conhecer de Deus. É Deus falando para você ir lá pregar para ele. Muitas vezes é na sua igreja, você vendo as necessidades que ele tem e você fala: deveria ser feito diferente. É Deus te chamando para trabalhar de forma diferente, para você realizar, para você se dedicar, para você fazer e para você não se desviar da vontade. Observemos alguns argumentos que Moisés utilizou para Deus, para que ele permanecesse no seu estado de conforto, na sua zona de conforto, na sua tranquilidade aparente. Deus chama Moisés para que liberte o povo de Israel do Egito. Deus estava chamando Moisés para isso. Deus falou que viu a aflição do povo, o clamor do povo chegou até Deus, e Deus também tinha visto a opressão com que os egípcios oprimiam os filhos de Israel. E Deus disse: eu acudirei o meu povo, eu cuidarei deles. E Deus agora chama Moisés para isto. E Moisés, como nós sabemos, ele era alguém realmente especializado. Ele estudou
as ciências e estudou no palácio de Faraó, conhecia o palácio de Faraó, conhecia as pessoas que ali moravam, tinha uma proximidade com eles, e nós podemos entender que Deus já estava preparando Moisés desde a sua infância para este momento. E quando chega o momento esperado, o que Moisés fala? Nós vemos uma primeira desculpa que Moisés utiliza para não sair da sua zona de conforto, para a tranquilidade do seu lar, para fazer a obra do Senhor no reino de Deus, que ele diz assim, lá no verso de número 11, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Um dos argumentos que Moisés fala é da incapacidade. Ele fala assim: quem sou eu? Moisés olha para todas as outras pessoas e pode pensar: existem pessoas tão mais capazes do que eu, tão mais especializadas do que eu, tem pessoas que estão mais próximas do que eu. Por que eu? Quem sou eu? A pergunta a ser respondida não é quem é Moisés, mas quem é quem chama, quem é o Deus quem chama. E Deus fala, e Deus responde para Moisés dizendo: eu serei contigo. Deus não estava esperando que Moisés, com a sua capacidade, com a sua força, com a sua inteligência ou com a sua perspicácia, tirasse o povo de Israel. Deus não estava esperando que Moisés, com a sua liderança, conduzisse o povo. Mas Deus estava falando: Moisés, eu te usarei, eu serei contigo, eu fortalecerei. A sua incapacidade é real, mas a fortaleza e a capacidade de Deus também são reais, e são mais reais, e são espetaculares. E nós devemos estar confiados no Senhor e naquilo que Ele pode fazer. A nossa falta de capacidade, ela não deve nos levar à paralisia, à ineficácia. A nossa falta de capacidade deve nos levar a um apego, cada vez a um apego no Senhor, ao confiarmos no Senhor e saber que Ele tem o poder para fazer em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. E Ele vai fazer todas as coisas. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos livra, é Ele quem faz em nós muito mais do que podemos pedir ou imaginar. É Ele quem realiza. Eu serei contigo. Nós não é a nossa capacidade e nunca será a nossa capacidade. Eu acho interessante quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 em diante, diz que reparai, pois, na vossa vocação. Não são chamados muito de nobre nascimento, não são chamados muito sábios desse mundo, mas Deus está escolhendo as coisas loucas. E eu sou a coisa louca do mundo que Deus escolheu para ser usado no seu reino. Você é a coisa louca que Deus tem usado e usará para transformar o mundo e para transformar as pessoas que estão ao seu redor pelo poder da palavra de Deus. Não, para que a glória também não recaia sobre mim, na minha capacidade, na minha eficiência, para que a glória não recaia em você, mas que a glória recaia em Cristo, em Deus, para que toda a glória seja para Ele. É Ele quem faz, é Ele quem realiza em nós o querer e o efetuar. É Deus que está no controle e no domínio. Quem sou eu? Perguntou Moisés. Moisés, você não é nada, mas eu serei contigo. Quem é o Fernando? Quem é você? Não somos nada, mas Deus é conosco. E se nós somos de Deus, esta é a regra que nós devemos seguir.
Deus está comigo. A palavra de Deus lá em Mateus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio nome de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, é para nos fortalecer, para cumprirmos a nossa missão. E é a vinda do Espírito Santo, que fala que ele estará conosco e estará em nós. Ele habita em nós para nos dar força, para que saibamos que somos incapazes, mas Ele é capaz de fazer cumprir a sua palavra e desta forma fazer com que aquilo que Ele nos pede será realizado, porque Ele está conosco. Confiemos na ação de Deus, no poder de Deus, na força e na capacidade do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui mais uma desculpa de Moisés para que ele não saísse da sua zona de conforto, da sua tranquilidade em que ele vivia. Ele diz assim, o verso de número 13: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés aqui, ele está falando, quando eles perguntarem: quem me enviou a vocês? O que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Eu quero destacar que Deus já falou quem ele era. E Moisés não estava falando com alguém ou com um Deus que ele não conhecia. Pelo contrário, Deus foi a palavra de Deus, o ensino a respeito de Deus foi ensinado a Moisés pela sua mãe, que criou e cuidou dele. Ele já amava o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele conhecia de fato toda a ação de Deus no decorrer dos anos, e como Deus tinha selecionado Abraão e a sua descendência para ser o seu povo, Deus conhecia. E Deus, lá no verso de número 6, também diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés conhecia o Deus que lhe falava, mas agora ele falava: quem é o Senhor? Qual é o teu nome? O que eu apresento para aquele povo? Moisés estava querendo saber com que autoridade eu vou. Como que eu posso fazer? Quais são as minhas credenciais? O que eu apresento? Moisés estava querendo realmente essas credenciais. Ele falou assim: eu não tenho credencial nenhuma, eu nem sei qual é o nome do Senhor. Eu não posso ir. Eu não sei nada. Eu não sei quem é o Senhor. É interessante, irmãos, que a partir daí Deus começa a dizer: eu sou o que sou. E Deus começa a falar com Moisés e estende-se do verso 14 até o verso número 22, falando quem ele é, e o que ele fará com aquele povo, e como ele trabalhará com aquele povo, e como ele libertará aquele povo. E Deus começa a falar: o eu sou enviou, e o eu sou fará, o eu sou não desamparará, eu sou o Deus aliança, eu cuidarei de vocês, eu os protegerei. E você, agora ele já sabe qual é o meu nome, então você vai. Você já sabe em que nome você falará e quem está te conduzindo e quem está te direcionando. Deus chamando Moisés, Deus falou quem é o seu nome, e essa realmente é a autoridade com que Deus nos chama, com o seu próprio nome. E meus irmãos, isso aí não é coisa pouca, isso aí é coisa grandiosa. Quando estamos no nome do Senhor, é algo grande. Eu lembro de Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, ele não foi na sua própria capacidade, ele não foi com a sua própria autoridade,
mas ele foi com a capacidade que Deus estava com ele. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. É o nome do Senhor que levou a Davi derrotar aquele gigante. Na verdade, quem derrotou o gigante não foi Davi, foi Deus. Deus estava com Davi. A autoridade de Deus estava com Davi. O eu sou, o Deus da aliança, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, na nossa vida, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos, mas a pessoa ali, ele é tão estudada, ele sabe tanto mais, ele sabe muito mais do que eu. Aquela outra pessoa lá, ela tem mais condições, ela tem financeiramente, ela tem muitas condições. Quem sou eu para chegar perto daquela pessoa? Quem sou eu para chegar perto daquele deputado, prefeito, juiz? Quem sou eu? Quem sou eu? Que autoridade eu tenho? Não é a sua autoridade, é a autoridade de Deus. É em nome de Deus. Deus nos envia para fazermos a sua vontade. E Deus fala na sua palavra que nós somos embaixadores da parte de Deus para levar o evangelho da reconciliação. Devemos pregar em nome do Senhor Jesus Cristo, por Ele, para Ele e para a sua glória. O nosso trabalho está firmado na autoridade de Deus. Nós continuamos, irmãos. Moisés poderia estar satisfeito com o que Deus lhe dissera, mas ele ainda coloca alguma outra desculpa para não sair da sua zona de conforto, para não sair da sua tranquilidade e não fazer assim a vontade de Deus. E ele diz: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Uma das coisas que nós observamos agora é que Moisés, ele apela para a credibilidade. Ele fala, vão dizer, o Senhor não te apareceu. Você está falando isso, mas você está falando da boca para fora. Como saberão se é verdade ou não? E Deus fala, o que tem na sua mão? O que tem na sua mão? Ele fala assim, um bordão, uma vara. E Deus fala, joga essa vara no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, aquela vara se transformou em cobra. E Deus mostrou um sinal para ele. E falou assim, agora pega esta cobra pela cauda. E pegou a cobra pela cauda e ela se tornou em seu bordão. Deus falou assim, Moisés, coloca a mão aqui no seu peito. E Moisés colocou a mão no peito e assim que ele tirou, a sua mão estava toda deformada, toda leprosa. E ele falou assim, coloca novamente a sua mão no peito. E quando ele tirou novamente, a sua mão estava restabelecida. E Deus ainda fala, se não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. Mas se mesmo assim não crerem, pega a água do Nilo e despeja no chão. E quando a água cair, ela será transformada em sangue. E Deus fala, com certeza crerão no terceiro sinal. O que nós observamos é que muitas vezes nós falamos, como que eu posso falar? Qual que é a credibilidade que eu tenho? E Deus coloca realmente sinais. Na verdade, nós podemos não ter credibilidade. Talvez a nossa credibilidade fica sendo fustigada ou deteriorada pelas nossas próprias ações. As pessoas no mundo começam a olhar para a nossa vida e falar assim, quem é você para estar falando isso para mim? Não é assim? Nós não falamos isso? Muitas vezes o nosso filho quer falar alguma coisa, a gente fala para ele, quem é você? Não é? Que credibilidade que você tem, que conhecimento você tem da vida? Nós olhamos, ou se nós temos um status de autoridade maior, um juiz, e muitas vezes abusam do poder, dizendo, quem é você para falar comigo, para me impedir de fazer isso ou aquilo? O que nós observamos, irmãos? É que
nós queremos realmente credibilidade, mas algo que atrapalha a nossa credibilidade muitas vezes é a nossa conduta. Muitas vezes erros do passado, pecados que nós cometemos. E nós pensamos que as nossas falhas do passado não nos dão credibilidade no presente para fazermos a vontade de Deus. Está errado. Está errado. Deus nos dá sinais de que podemos fazer. E o sinal do Senhor foi lá na cruz. Ele realmente morreu por causa dos nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. E se Deus nos perdoou, quem nos condenará? Quem nos acusará? Como diz lá em Romanos capítulo 8. Muitas vezes nós estamos presos no nosso passado, nos nossos pecados antigos, pecados que nós não mais cometemos, mas estamos presos neles. E isto nos leva a um erro muito grande, porque desconsideramos o perdão de Deus, desconsideramos o grande sinal lá naquela cruz, de que Deus perdoou os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça. É claro que nós somos pecadores, é claro que talvez os homens nos acusarão, mas nós não devemos estar preocupados com aquilo que os homens vão pensar, mas a nossa preocupação é com a ordem e a obediência que temos com o nosso Deus. Nós vemos Moisés, ele dando outra desculpa para não sair da sua zona de conforto. Ele diz assim, no verso de número 10 do capítulo 4, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Nesse momento nós vemos Moisés, ele falando sobre a sua falta de expressividade, a sua falta de eloquência. Possivelmente Moisés, ele era pesado de boca ou gago. Talvez fosse uma das dificuldades dele, talvez essa seja a dificuldade. Mas uma das coisas que nós vemos aqui é que Moisés, ele faz uma acusação também a Deus. Ele diz o seguinte, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que falaste comigo. Ou seja, Moisés está falando, Senhor, eu acabei de falar com o Senhor. Ainda não sou eloquente, ainda não fui transformado, ainda eu não sou outra pessoa e não estou melhor do que eu era antes. Continuo com as minhas mesmas falhas. Como o Senhor quer me enviar para algo se ainda não fui transformado no nível que eu gostaria que fosse? Na verdade, irmãos, quando nós vamos esperar, Moisés estava esperando uma transformação, uma mudança, para que Deus o usasse. Mas Deus queria usar Moisés do jeito que ele era, do jeito que ele estava. E Deus quer usar você do jeito que você é. Muitas vezes você começa a observar em si mesmo falhas e dificuldades que você fala, eu não consigo fazer isso. Muitas vezes culpa a Deus. Senhor, se o Senhor me transformar, se o Senhor fizer isso, eu vou obedecê-lo mais. Eu farei melhor. Se o Senhor me der mais, se você me der recursos, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor fizer, eu faço. Mas Deus não quer que você faça firmado naquilo que Ele pode te dar, ou nas transformações que Ele pode realizar. Ele quer te usar da maneira que você é, do jeito que você está. E quando nós descobrimos isto, e quando nós utilizamos isso no nosso coração, nós somos grandes instrumentos nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo pediu para que o Senhor o libertasse de um espinho na carne, e Deus disse, a minha graça te basta. E daí Paulo humildemente reconhece e aceita a vontade de Deus na sua vida. E ele fala, por isso mais me gloriarei nas fraquezas, nas dificuldades, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não são as suas deficiências, não são as suas dificuldades, não são as falhas que você tem, ou as dificuldades que você tem, que te impedem de fazer a vontade de Deus. Porque Deus respondeu para Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo ou o que vê?
Na verdade, nós estamos nas mãos do Criador. E Ele pode fazer o que bem entende, com quem Ele entende, com quem Ele quer. E nós estamos nas mãos de Deus. E devemos entender que nós não somos os protagonistas da história. Nós não somos os personagens principais. Deus que é. É Deus quem faz todas as coisas. É Ele quem nos conduz para o melhor. E por fim, irmãos, para não sair da sua zona de conforto, Moisés declara realmente aquilo que estava no desejo do seu coração. Que ele fala: então, ele porém, verso número 13 do capítulo 4, ele porém respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Moisés mostra que ele queria realmente o conforto que ele já tinha. Ele não queria fazer nada. Ele não queria trabalhar. As desculpas eram desculpas. Mas ele falou assim: envia outro, menos a mim. Muitas vezes, irmãos, nós também estamos indispostos a fazer a vontade de Deus. É isso que está no nosso coração. Nós realmente não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos colocar Deus em primeiro lugar. Nós não queremos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não queremos servir a Deus em primeiro lugar. Mas nós queremos fazer como o povo de Israel estava fazendo lá na época de Ageu. Construir a sua própria casa. Como aquela parábola que Jesus Cristo disse, nós queremos ajuntar para os nossos próprios celeiros. Nós queremos a tranquilidade da nossa casa, do nosso lar. E eu não quero me indispor, não quero servir, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Senhor, envia aquele que há para enviar. Talvez tenha pessoas mais dispostas. Eu não quero ir. Envia outro. E aí, o Senhor não responde mais. E o Senhor fala: a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Meus irmãos, e quando a ira do Senhor se acendeu, aí sim, Moisés reconheceu que era ele que deveria ir. E Deus colocou todas as situações completas. Falou assim: Arão é o teu irmão, ele falará por você. Ele trabalhará com as suas deficiências, com as suas dificuldades. Você não vai deixar de fazer, será você. Poderia escolher outro, poderia escolher Arão, mas Deus escolheu Moisés. E é Moisés quem vai. E, irmãos, Deus nos escolheu para que nós façamos a sua vontade. Aonde Deus te colocou? Aonde Deus quer que você sirva? Nós podemos fazer aqui algumas perguntas que podem nos esclarecer e talvez nos mexer com o nosso coração, né? Que algumas perguntas que possam realmente fazer com que nós meditemos em quem nós somos e como temos feito. E podemos falar assim: quantas vezes aquele sentimento de incapacidade que nós temos, esse sentimento, ele te aproxima ou ele te afasta de Deus? Quando você diz: eu sou tão incapaz, tem tantas pessoas melhores do que eu para fazer isso, esse sentimento está te afastando ou está te aproximando de Deus? Quando você começa a ver realmente a autoridade que Deus está te concedendo e fala assim: de que maneira devemos utilizar essa autoridade que Deus nos concede? Deus nos chamou. E como que devemos fazer? Desprezando-a? Falando que nós não temos condições de fazer? Que nós somos incapazes? Ou devemos realmente acreditar na capacidade e na ação de Deus? Saber que Ele é quem pode fazer todas as coisas, além daquilo que nós podemos fazer. Irmãos, que realmente nós estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Que nós nos dediquemos a Ele para obedecê-lo e para nos dedicar verdadeiramente a Ele. E que a nossa vida
seja de serviço, dedicação, que nós possamos sair da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, para nos colocarmos nas mãos de Deus, no conforto da proteção, da guarda e diante do serviço do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando. Amém? Vamos orar e logo em seguida receber a bênção. Santo e eterno Deus, que o Senhor esteja nos abençoando com a Tua graça, com o Teu poder. Perdoa, Senhor, todos os momentos em que nos desculpamos, em que, por motivos que nós criamos, nos impedem de fazer a Tua obra e de nos dedicarmos verdadeiramente a Ti. Que nós estejamos mais atentos à Tua vontade e que possamos crer verdadeiramente no Teu poder, na Tua ação, no Teu ser, e saber que é o Senhor quem trabalha por meio de nós e não que nós fazemos algo. Que possamos crer na Tua ação e na Tua capacidade de fazer grandes coisas. E é na Tua capacidade, no Teu poder, é que nós ficaremos fiados. Esteja, Santo Deus, perdoando os nossos pecados, purificando o nosso ser e livrando-nos de todo o mal. Guarda-nos, Senhor, para que possamos servi-lo dia a dia, com sinceridade e com singeleza de coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Santo Espírito esteja com a igreja aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus esteja nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Tenham uma ótima semana e agradeço a todos que nos acompanharam e que Deus esteja fortalecendo, abençoando e dando ânimo para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, sem desculpas, mas fiados na grandeza, no poder e no amor do nosso Deus. Amém.